Olá a todos, mais um vídeo aqui para o canal e, para variar, estou continuando com a série de rankings que eu comecei já há alguns meses. Esse aqui é o 12º ranking que eu estou fazendo. Enquanto tiver gente assistindo, enquanto tiver pessoas interessadas, vou continuar fazendo. Afinal de contas, o ranking é apenas a minha opinião pessoal, né, sobre determinado artista ou banda. E, dito isso, eu sempre disse, desde o primeiro ranking que eu fiz, que quando eu coloco aqui esse ranking, é a minha opinião pessoal, e isso tem apenas importância para mim, na verdade. Qual que é a tua opinião sobre isso? É isso. Agora, em momento algum, o que eu digo aqui tem uma validade, significa que isso aqui eu esteja querendo afirmar que esse ranking que eu coloco aqui é o correto. Até porque música não existe o correto, não existe o certo, né? Existe sim opiniões, existem variedades, diversidade de opiniões e cada um tem a sua e pode expressar à vontade. O que não pode, é claro, é chegar aqui e ofender. Já teve pessoas que chegaram e falaram assim, né? Felizmente muito poucas mesmo. Você não entende nada de música, não entende nada de tal banda. Aliás, a tua opinião é super equivocada, você só tá falando merda. Esse tipo de coisa eu não vou nem dar bola, eu simplesmente vou bloquear, porque eu não quero perder tempo com esse tipo de argumento. Agora, vir alguém aqui dizer assim, olha, eu acho que tal álbum deveria ter sido colocado em primeiro e você colocou em último, eu discordo da tua opinião por isso e mais aquilo, isso é legal. Eu acho que isso aí faz parte da discussão, faz parte de um debate sadio, e isso é o que realmente importa. Então, dito isso, o ranking de hoje é um dos mais pedidos. Desde que eu comecei a fazer ranking olha, quero acreditar que talvez tenha sido a banda mais pedida para eu fazer ranking, que é o Rush. Né? O Rush é uma banda canadense, é uma banda formada ali em 1900 no início da década de 70, né? E o Rush, ele se notabilizou por ser uma banda que agrega uma série de estilos dentro dela própria. Por exemplo, o Rush começou como uma banda de classic rock ali, né? De repente pegou e começou a fazer um pouco mais voltado ao progressivo. Numa determinada época fez até um disco com uma pegada mais pop. Então o Rush tem várias mudanças, né, em sua musicalidade, né? E sobre isso que a gente vai falar agora, né? O Rush tem 19 álbuns de estúdio, é só sobre esses álbuns de estúdio que eu vou falar, não vou colocar nenhum álbum ao vivo, também não vai entrar aqui o EP Feedback, então é só mesmo os 19 álbuns de estúdio. E em 19º lugar, na minha opinião, esse aqui, o Test for Echo, de 1996. Esse álbum aqui é bom deixar bem claro também que eu não acho que o Rush tenha um disco realmente ruim, porque se fosse ruim não estaria aqui na minha coleção. É um disco mais fraco, que eu acho. Eu acho que esse disco aqui está um pouco no piloto automático, dá a impressão que o Rush estava assim, um pouco preguiçoso nesse período. Mas, mesmo assim, não é um disco totalmente descartável. Apenas, para mim, essas músicas aqui do Test for Echo de 1996 não caíram tão bem. Então, por isso, fica em 19º lugar. Em 18º, vem a despedida do Rush, o Clockwork Angels, de 2012. É um disco bom também, mas a música contida nele não me pegou de certa forma. Ficou faltando alguma coisa nesse molho aqui. Então é um disco que fecha com dignidade a discografia do Rush, mas ao mesmo tempo ficou devendo um pouquinho, né? Eu acho que aqui ele já estava num período assim que talvez a banda tivesse com algum desgaste interno, nunca se sabe ali, se já não estava também a questão do Neil Peart, né? Que também, né, poucos anos depois, viria a falecer. Então tudo isso pode ter pesado na sonoridade aqui do Clockwork Angels, que fica em penúltimo, 18º lugar. O próximo álbum é o Power Windows, de 1985. Esse álbum aqui é da fase mais pop, né,
do Rush, da década de 80. Aqui, muita gente não gosta do excesso de teclados, realmente aqui o teclado está com mais evidência. É um disco também bom, né? Mas realmente é um disco que ficou ali no meio que relegado a segundo plano naquele período. É um disco que fica sempre meio escondido na discografia do Rush. Tem muita gente que gosta? Óbvio que sim. Mas para mim ele fica aqui nessa posição 17º lugar. Em 16º, a estreia da banda, de 1974. Por que eu coloco esse disco aqui nessa posição? Porque embora seja um disco legal, embora seja um disco de classic rock com uma pegada bem legal aqui, ele puxa muito para Led Zeppelin. Eu acho que mesmo o maior fã de Rush tem que admitir isso. O Rush aqui claramente se inspirou, né, para dizer o mínimo, né, se inspirou em Led Zeppelin e fez um disco assim, bom, é lógico que bom, mas que ficou muito ainda, o Rush não tinha a sua própria identidade. Então, por esse motivo, e não porque o álbum seja ruim, é que fica nessa posição aqui em 16º lugar. Ou seja, por ainda faltar ao Rush a sua própria cara. Em 15º lugar, o Snakes and Arrows, de 2006 ou 2007, se eu não me engano. O Snake and Arrows é um disco também bom, dessa fase já quase do final da banda. É um disco que tem uma musicalidade também bem legal, Rush mostrando aqui a sua versatilidade, todo o talento, na verdade, né? O que mais você pode falar do Geddy Lee, do Alex Lifeson e do Neil Peart, esse trio fenomenal. Então aqui é Rush em sua essência. Só não está numa posição maior porque, obviamente, os que vêm agora na sequência são melhores, na minha opinião. Agora vem o Vapor Trails, de 2002. Né? Também um disco bom, um disco pesado, um disco interessante. Abre ali o século XXI aqui para o Rush, com muita qualidade, com muita versatilidade, como sempre. Né? E fica aqui nessa honrosa 13ª posição, e é um disco também que merece ser ouvido, que até passa batido muitas vezes por muitos fãs e principalmente por quem não é fã da banda. Próximo álbum, o Cares of Steel, né? Esse álbum aqui é de 1975 ou 76, agora não vou me lembrar, mas é um desses 2 anos aqui, acho que é 76. Cares of Steel é um álbum ali que é da fase clássica do Rush, mas assim, para mim falta alguma coisa ali. É um disco muito bom mesmo, mas eu acho ali que comparado, né, embora não se deva ouvir um disco comparando aos demais, né, mas é inevitável lembrar dos outros discos que vieram naquela sequência ali, depois do Fly By Night, né, de 75. Então, por isso, Cares of Steel fica um pouquinho abaixo. Próximo álbum, o Grace Under Pressure, de 1984. É um disco com aquela sonoridade dos anos 80, que quase todas as bandas, né, principalmente bandas que fizeram rock progressivo nos anos 70, como foi o caso do Rush, que tem discos de rock progressivo em sua discografia, mudaram a sonoridade e nos anos 80 puxaram mais para aquela sonoridade mais pop que estava em evidência, né? E isso ficou evidente aqui em um Grace Under Pressure, que fica aqui nessa posição intermediária na discografia do Rush. O próximo da discografia aqui, continuando, é o Presto, de 1989. Esse álbum aqui, também já encerrando a década de 80, é um disco que tem ainda aquela pegada dos anos 80, não tem nenhuma música aqui que eu possa considerar um grande destaque, assim, todas são meio lineares. É um disco bom, né? Mas ao mesmo tempo ainda não chegaram naqueles discos, na minha opinião, que realmente mostra o Rush na sua melhor forma. Então, um disco assim, chegando ali nos melhores da banda.
Então, a partir de agora, né, agora eu vou pegar aqui os últimos 10 álbuns do Rush. A partir de agora eu considero todos eles muito bons, ótimos, excelentes. São discos que todos eles eu escuto da primeira à última música. Claro, pode ter uma ou outra música ali que de repente eu gosto menos, mas todas elas são ótimas em sua maioria. O primeiro deles, o 10º lugar aqui, é o Roll the Bones, de 1991. Um disco muito bom, um disco que abre a década de 90, mostrando o Rush com todo o seu talento, né? E variando, né, com aquela pegada um pouco pop, um pouco classic, um pouco ali com alguns toques ainda de progressivo. Enfim, é Rush em sua essência completa. 9º lugar, o Signals de 1982, né? Também um disco ótimo, um disco abrindo a década ali, né? Anteriormente só havia tido um disco, mas esse aqui de 82, o segundo disco que eles fizeram na década de 80, um disco com aquela ainda não tão pop assim, né? Com uma pegada bem assim ainda classic, né? Pegando ali uma mistura, uma mescla dos anos 70 com o final dos anos 80, que eles estavam ainda mudando a sonoridade. Um disco ótimo de forma geral, fica aqui em 9º lugar. Agora em 8º lugar aqui, A Farewell to Kings, né? Esse disco aqui, ele também é muito bom, é ótimo, né? Eu diria. Aqui tem alguns destaques, tem a Farewell to Kings, a faixa título é muito boa. A Xanadu é uma faixa instrumental muito legal também. A Closer to the Heart, que abre o lado 2. Um ótimo álbum de forma geral. Fica aqui em 8º lugar. 7º lugar agora. O Counterparts, de 1993. Esse disco aqui, quando eu ouvi, eu já gostei de cara na época, né? Porque é um disco assim que chama muito atenção, porque esse período aqui, 93, ali é um período que o rock estava meio que numa fase ali, mesmo essas bandas mais clássicas, elas não estavam tão em evidência, né? O que estava mais em evidência era o som de Seattle, o grunge, né? Então ali isso acabou fazendo com que muitas bandas perdessem um pouco da sua popularidade, enfim, né? Mas isso não mudou o fato de que, por exemplo, o Rush fez um discaço em 1993 e o Counterparts é prova disso. E fica aí em 7º lugar, Counterparts. O 6º lugar, esse aqui, o Hold Your Fire, de 1987. O que fez esse disco para mim ficar em 6º lugar é uma das músicas que eu mais gosto, e uma das que eu mais gosto mesmo, tá no meu top 3 de músicas que eu mais gosto do Rush, certamente, que é a Time Stand Still, que é uma pérola pop, é uma música assim que toca e você sai cantando junto, ela é realmente pegajosa, foge um pouco do estilo do Rush, ali do progressivo, mas isso de forma alguma faz com que a banda perca alguma coisa com isso. Muito pelo contrário, para mim é um ótimo disco, versátil, um pouco um pouco hard rock, um pouco pop, um discão. Hold Your Fire. 5º lugar, Fly By Night, de 1975. Esse disco aqui, ele faz com que o Rush mude de uma mera cópia, entre aspas, do Led Zeppelin, para uma sonoridade mais própria, uma sonoridade mais assim sua mesmo, né? A faixa título, Fly By Night, sem comentários, né? Tem a Make Memories também, uma faixa excelente. A Anthem, que abre o lado A, ótima também. Para muitos é o melhor álbum da banda. Eu coloco aqui na 5ª posição. Mas é como eu falei, a partir do 10º, quem quiser colocar em primeiro lugar qualquer um, não está errado. Assim não está errado nada, né? Se a pessoa quiser colocar em terceiro, em segundo, em primeiro, nada está errado quando se trata de gosto pessoal. Em 4º lugar, agora, é o Permanent Waves, de 1980. Muito legal esse álbum também, porque é uma espécie de transição. É o Rush saindo daquela sonoridade dos anos 70 e iniciando ali a década de 80
de uma forma assim, muito, com uma categoria que não tem muito o que falar, né? Aqui todas as músicas são excelentes. The Spirit of Your Radio, por exemplo, é a mais famosa, né? A música que virou um hit, né? Mas todas são legais. Aqui a Free Will é legal, Natural Science, enfim. Fica aqui num honroso quarto lugar o Permanent Waves de 1980. Em terceiro lugar, o 2112, 2112, como vocês quiserem pronunciar, eu vou falar 2112 mesmo. Esse álbum aqui é fantástico. Esse álbum aqui não tem muito o que falar, né? É um álbum que tem, assim, tudo que você imagina do Rush está aqui, né? Aqui a musicalidade do Rush chegou no auge. É o início do auge do Rush, na minha opinião, é nesse álbum aqui, né? Então, para mim, aqui por isso fica em terceiro lugar, né? Ele dá um passo à frente em relação a Fly By Night, a Cares of Steel, mas assim, é gosto, é claro. Então, para mim, aqui em terceiro lugar vem o 2112. Em segundo lugar, Moving Pictures, de 1981. Esse disco aqui foi o responsável por eu conhecer o Rush, né? Porque eu acredito que a maioria da minha geração, quem está nessa faixa aí entre 40 a 50 anos, vai lembrar de um seriado que passava na Rede Globo chamado MacGyver. Profissão Perigo, na verdade, era o nome do seriado. E nesse seriado, né, a música de abertura, né, aquele tanananan, era essa música do Rush, que é Tom Sawyer, né? Uma música que ficou muito famosa e fez com que pessoas como eu fossem atrás para saber, pô, essa música é de uma banda chamada Rush, então eu quero conhecer melhor essa banda, né? Então só por isso, né, lógico que tem o lado musical, mas tem também o lado afetivo, admito. E isso faz com que esse álbum fique em segundo lugar. Mas aqui não é só Tom Sawyer, tem Red Barquetto, por exemplo, uma excelente faixa, tem muitas músicas legais, mas afetivamente e também musicalmente, esse disco aqui fica em segundo lugar por tudo isso que eu mencionei. E para fechar, né, aqui com chave de ouro, o primeiro lugar, o Hemispheres, de 1978. Esse disco aqui é puro rock progressivo, é o disco mais progressivo do Rush, onde o Rush mostrou toda a sua habilidade em fazer rock progressivo. Aqui tem uma faixa instrumental, né? Aliás, é como se fosse um disco, na verdade aqui é um disco conceitual e progressivo. Um disco excelente, um disco, não tem o que falar, é uma pérola do rock progressivo, pau a pau com qualquer outro álbum progressivo feito ali na década de 70 por outras bandas. Então, por isso, pela musicalidade intensa, por tudo que demonstrou aqui, fica em primeiro lugar o Hemispheres de 1978. Então, era isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero continuar aqui fazendo o ranking. Quem não conhece ainda o canal, por favor, se inscreva. Estou chegando aqui nos 5.000. Nesse momento exato que eu estou gravando aqui, eu estava com 4.985 inscritos, quase 5.000. Não tenho nem palavras para agradecer a cada um de vocês que já se inscreveram. E lembrando sempre, né? Quando eu faço aqui um vídeo, eu posso de repente falar alguma coisa, errar algum ano, falar alguma coisa que de repente não está correto. Por quê? Porque eu faço meus vídeos todos no improviso, né? Então, peço desculpas de antemão se eu falo alguma coisa e acaba escapando algum detalhezinho que não é correto. Mas o importante é que vocês que estejam assistindo aí, tirem as suas próprias conclusões, pensem junto, compartilhem aqui as suas opiniões, façam comentários também, que é muito importante para a gente, o feedback de vocês. E é isso, basicamente vou continuar fazendo esses rankings e tá vindo por aí próximos rankings, vai ser bem amplo, né? Vai ter Milionário José Rico, que é uma dupla sertaneja bastante conhecida, vai ter Bee Gees, que é uma banda que tem um pouco pop, é um pouco rock, enfim, e tá vindo outros rankings na sequência. Eu espero que vocês continuem apreciando. Era isso por hoje, um abraço e até o próximo vídeo.